Olá, turma maravilhosa, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Sobre as populações e as civilizações da América pré-colombiana, nós, nesta aula mentoria, falaremos um pouco sobre uma grande profecia feita pelos povos maias. Estava aqui lendo meus alfarrábios antigos da década de 90, do início dos anos 90, e encontrei uma canção profética dos maias. Coma, coma, enquanto há pão. Beba, beba, enquanto há água. Um dia virá quando o pó escurecerá o ar, quando uma praga debilitará o solo, quando uma nuvem se erguerá, quando uma montanha soerguerá-se, quando um homem forte apoderar-se-á da cidade, quando a ruína cairá sobre todas as coisas, quando a tenra folha será destruída, quando os olhos se fecharão na morte, quando aparecerão 3 sinais em uma árvore: pai, filho e neto, pendurados mortos na mesma árvore. Quando a bandeira da batalha será içada e o povo se espalhará por dentro das florestas. É uma canção profética maia. É uma canção profética dos maias. Os maias se autodestruíram antes dos espanhóis chegarem. Tanto é que os astecas foram destruídos por Hernán Cortés e os incas foram destruídos por Francisco Pizarro. Olhem a curiosidade, olhem o ponto de interesse. Eu agora vou ler um canto asteca para vocês. Nos caminhos jazem lanças quebradas, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, ensanguentados estão os muros. Vermes pululam por ruas e praças, e as paredes estão salpicadas de miolos. Vermelhas estão as águas, como se fossem tingidas, e quando as bebemos, é como se bebêssemos água de salitre. Batíamos insistentes nos muros de adobe, e era nossa herança uma rede de buracos. Os escudos foram a sua proteção, mas nem com os escudos pôde ser impedida a solidão. Chorai, amigos meus. Entendei que estes eventos perdemos a nação dos mexicanos. A água está azeda, azedou a comida. Isso é o que fez o doador da vida em Tlatelolco. É uma canção asteca. Os astecas perderam tudo. Eles tinham a maior cidade de toda a América, Tenochtitlán. Quantos povos legais, quantos povos interessantes, quantos povos surpreendentes existiram no passado. Eles simplesmente podem nos mostrar muito desse continente lindo, desse continente que foi destruído pelo homem branco. Olha, eu estou lendo aqui anotações muito interessantes. Por exemplo, os incas tinham uma sociedade dividida em classes. A divisão de trabalho era bem organizada. A religião, que compreendia sacrifícios humanos por nós muitas vezes, não é aceitável, mas eles empreendiam, eles efetuavam, eles desenvolveram uma grande civilização. Quero dizer para vocês uma coisa. Essa civilização, a civilização dos povos incas da América do Sul, da Cordilheira dos Andes, dos povos maias da América Central e dos povos astecas do México e da América do Norte, nos contaram muito. Nos contaram muito e elas foram efetivamente destruídas pela mão do homem branco. Em 1992, há 29 anos, eu começava os meus estudos de história. Esta é efetivamente a minha letra. Naquela época, eu era um gurizote.
E a minha primeira grande pesquisa de história foi feita sobre a grande cidade de Ouro, aquela cidade que os incas teriam construído na Amazônia. Eldorado, nome que os conquistadores da América deram a uma região fabulosa, sonhada por todos que chegavam ao Novo Mundo, com o desejo ardente de encontrar imensos tesouros. Alguns supunham que ficasse ao oriente das Guianas e a chamavam de Dorado de Parima. A versão mais difundida localizava-o no Planalto da Colômbia, onde haviam ricas minas de ouro e de esmeraldas. Há certos fatos que explicam o aparecimento dessa lenda. Tinha um rei, ou um sacerdote, dos Chibichas. Em certas cerimônias, ele passava no corpo uma resina cheirosa, como se eu passasse um óleo no corpo. E ele também aspergia pó de ouro. Vocês já imaginaram um homem chegar aí na sala de aula todo cheio de pó de ouro? Imaginem se o professor João chega cheio de pó de ouro. Vocês vão rir do professor João. Naquela época, não. Naquela época era algo sagrado, era algo divino. E os espanhóis entenderam que se um cara podia botar pó de ouro no próprio corpo, então eles deveriam ter muito ouro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele depois ia tomar um banho no rio e tirava o pó do corpo. Isso teria dado origem à lenda de Eldorado. Igualmente, os índios da região costumavam lançar ao rio estatuetas em ouro, como oferenda aos deuses. Em 1540, Pedro de Límpias regressou a Coro, depois de explorar o interior da Venezuela. A Venezuela hoje que é tão pobre, no passado era tão rica e tão quista. Contou então as primeiras histórias de Eldorado. Estas despertaram a cobiça de muitos exploradores. Motivaram certamente a partida de expedições como a de Francisco de Orellana e de Gonzalo Pizarro, em 1541, e de Fernán Pérez de Quesada e de Philipp von Rothman, em 1545, de Pedro de Ursúa, em 1559, e de outros grandes exploradores. Uma coisa é certa, nós temos até uma versão brasileira do Eldorado. Ela foi registrada pelos cronistas antigos, Gabriel Soares e outros, e se refere à lendária Lagoa Dourada, em cujas margens habitavam índios que se ornamentavam com ouro. Este ciclo lendário liga-se ao ciclo das Esmeraldas, que celebrizou Fernão Dias Paz, e ao ciclo das Minas de Prata, supostamente descoberta por Belchior Dias. A última vítima, talvez, da busca de um Eldorado foi o militar inglês Percy Harrison Fawcett. Ele entrou na floresta amazônica em 1925 em busca da cidade e nunca mais foi encontrado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha o que eu pensava lá em 1992. Se bobear, os pais de vocês mal eram nascidos nesta época. Se realmente existe o Eldorado, não quer dizer que seja uma cidade de ouro. Pode ser feita de pedra, ornamentada com prata, ouro, pedras preciosas, muito abundantes na região, onde se supõe estar a cidade. Ou também pode ser uma simples cidade, na cabeceira de um rio. Olhem só que coisa interessante. Eu tinha xerocado um mapinha, mais ou menos onde provavelmente estaria a grande cidade de Eldorado, a cidade de ouro. Isso faz a gente pensar, isso faz a gente refletir de como o mundo é lindo, de como o mundo é encantador e de como existem coisas interessantes ao nosso redor. Cada um de vocês aqui deve lembrar que nós vivemos em um mundo onde podemos estar estudando e conhecendo muito mais sobre as belezas da América. Eu queria agradecer muito vocês por terem participado desta aula comigo, onde nós rememoramos e lembramos os incas, maias e astecas. E falamos, inclusive, de algumas lendas dos quais. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa
próxima aula. Tchau, pessoal!